Voltei, bebi água, vamos mais um pouquinho, tá? Então, os reis da Espanha, né, Fernando de Aragão e Isabela de Castela, financiam Colombo e Colombo acaba chegando às Américas. Só dá uma lidinha, eu tô sendo superficial, eu tô falando assim por cima, mas dentro da nossa apostila tem muito exercício e muito textinho para vocês darem uma lida, que o texto vai estar bem esmiuçadinho, bem faladinho, sabe, tá bem explicativo. E além do texto que vocês vão ler, eu vou colocar alguns vídeos também para ilustrar, para deixar vocês mais ciente do que a gente está falando, tá? Aqui nós estamos aí numa informação, estamos conversando, eu estou dando assim o caminho das pedras para onde vocês vão buscar o que está dentro da apostila, tá legal? Então, Portugal e Espanha já se lançaram. Portugal se lança antes, aí por volta de 1492, depois da Guerra da Reconquista, que eles expulsam, a Espanha expulsa os muçulmanos. Gravem isso, Guerra da Reconquista é Espanha expulsando a Europa, expulsando os muçulmanos que conquistaram o norte da África e boa parte da Europa. Parte da Europa, Portugal e Espanha, Península Ibérica, tá? Península Ibérica. Então são os muçulmanos. A Guerra da Reconquista são Espanha expulsando os muçulmanos da Europa, tá? Em 1492. E isso, o navegador Cristóvão Colombo pede a Portugal para poder dizer que ele acreditava que o mundo era redondo. Portugal diz não. A Espanha diz sim. Os dois reis cristãos, tá? Que são Fernando de Aragão e Isabel de Castela, financiam a viagem de Cristóvão Colombo, que chega nas Américas, tá? Então, Espanha e Portugal, Portugal já estava, Espanha começa a ir atrás. Começa também, vamos conquistar. Vamos atrás que a gente vai se lançar ao mar, tá? Só que enquanto isso, França, Inglaterra e Holanda, eles entram tardiamente, principalmente a França e principalmente a Inglaterra, eles entram tardiamente nessa expansão marítima. Porque Portugal e Espanha, pô, quem saiu na frente, eles saem catando tudo. Tá? Que surge o Tratado de Tordesilhas, que eles vão ao Papa, dividem o mundo, papapá, aquele papo todo. Os dois vão caçando, vão crescendo. Mas, tardiamente, França e Inglaterra saem. França, porque estava envolvida na Guerra dos 100 Anos, tá? 1337 até 1453, então ela ficou meio apertada, meio estrangulada, meio sem dinheiro, economicamente meio perturbada, tá? E a Inglaterra, que vinha de uma revolução interna também, além da Guerra dos 100 Anos, uma revolução interna, a Guerra das Duas Rosas, tá? Que foi de 1435 até 1455, que acontece na Inglaterra, ela se reestrutura, tá? Ela se reestrutura e depois que se reestrutura disso, ela também se lança ao mar. Agora, os holandeses se atrasaram por um motivo muito importante. Eles estavam brigando pela sua independência. Eles brigavam pela sua independência contra o seu colonizador, contra o país que os descobriu. Quem foi? Nada mais do que a Espanha. Tá? E eles conseguem essa independência em 1581. Aí se lançam ao mar também. Tá? Bom, quais foram as consequências da expansão ultramarina europeia, né? Aí o que acontece? A Europa, primeiro ela estava voltada para quê? Para as excursões, ou seja, para o comércio andando por terra, e quando muito eles passavam pelo Mediterrâneo. Era por ali que eles estavam se expandindo, que eles estavam comercializando, eles estavam se globalizando assim, andando por terra, os países europeus, e navegando pelo Mediterrâneo, certo? Pelo Mediterrâneo. Era algo mais ou menos assim, quer ver? Deixa eu ver. Ó, isso aqui é o mapa da Itália, vai. É o mapa da Itália. Então aqui embaixo, se vocês forem olhar, tem o mar Mediterrâneo, tinha a Itália aqui era toda a Europa, tal. Eles andavam por aqui só, iam lá para a ponta da Europa, saíam aqui no Mediterrâneo, no máximo aqui no norte da Europa. Era mais ou menos isso que eles faziam ali. Aí de repente eles viram que eles podiam se expandir muito mais. Portugal e Espanha ganharam outros mundos. Eles conseguiram chegar à Ásia, ao Oriente, passando por debaixo lá pela África do Sul. Então eles também queriam ganhar, eles também queriam correr atrás daquilo que eles achavam que eles também tinham direito, tá?
E com isso, o eixo econômico europeu que vivia só ali na Europa, Mediterrâneo, ele toma outros rumos. Ele passa a tomar o quê? Além do Mediterrâneo, o eixo econômico europeu ali do Mediterrâneo, além do Mediterrâneo, que eles continuaram usando o Mediterrâneo, eles vão para o Atlântico, tá? Acarretando o quê? Quando eles vão para o Atlântico, que eles começam todos a irem para o Atlântico, inclusive a Inglaterra, a França, todo mundo vai para o Atlântico, quem perde? A Itália. Porque até então as cidades italianas que tinham acesso fácil a Constantinopla, que compravam as coisas, punham lá nos territórios italianos, e dali dos territórios italianos eles distribuíam para a Europa, e a Europa ia lá comprar, elas começam a perder, a Itália começa a perder esse poder. E ela cobrava um pedágiozinho na passagem do Mediterrâneo, então os caras falam, não vamos mais pelo Mediterrâneo não, vamos dar a volta, mas nós vamos pelo Oceano Atlântico. Então eles começaram a ganhar, a se expandir no Atlântico, tá? E com isso eles descobriram novas terras. Uma delas são as Américas, né? Aí veio com elas o descobrimento da América e a colonização das Américas. Essa colonização trouxe muito crescimento, tá? Revolucionou a relação comercial da Inglaterra, da França, de Portugal, da Espanha, tá? Porque começaram a comercializar e começaram a tirar daqui, do descobrimento das Américas, metais preciosos, como ouro, prata, ferro, cobre. Começaram a pegar metais preciosos e começaram a impulsionar, principalmente com o ouro, o cobre, a prata, e impulsionar o mercado europeu, tá? Eles ficam mais fortalecidos, tá? E quem é que fortalece isso? A burguesia mercantil, os caras que tinham dono de navios, que levam gente, traz gente, vai buscar escravo, traz escravos. Os caras tinham frotas de navios, tá? E esses caras controlam o Atlântico, começam a controlar o Atlântico e começam a fazer o quê? Juntamente com a igreja, a europeização, tá, do mundo, juntamente com isso, e a expansão do catolicismo, que o catolicismo vem de lá para cá. Tá? E nesse meio do caminho, todo mundo querendo, todo mundo conquistando, todo mundo indo, já tinham chegado aqui na América, Espanha, Portugal, começa uma rivalidade luso-espanhola, né? Eles começam, porra, vamos decidir aí, né? Todo mundo tem dinheiro, tá? E a igreja sempre por trás de tudo, controlando tudo. Então eles vão até o Papa, dizem, olha, eu vou num lugar, daqui a pouco vai o outro vai no lugar, eu vou também, vamos decidir isso. Aí começam os tratados, surge o Tratado de Tordesilhas, onde Espanha e Portugal, o Papa divide o mundo para os dois. Só que o resto, Espanha, França, Holanda, fala, pô, o mundo dividido para eles, e nós aqui? Nós não temos nada? Não está certo. Eles também tentam invadir as terras que Espanha e Portugal conquistaram. Então tem todo esse aparato, tá? Mas, resumindo, a Europa cai no mundo, começa a descobrir o mundo e ganha o mundo, tá? Agora, uma outra coisa, e descobrem o Brasil, Portugal descobre o Brasil e tal. E tanto que a nossa história, esse nosso descobrimento do Brasil, ele tem uma visão europeia. Ele não tem uma visão, que a gente pode dizer, uma visão de brasileiro, uma visão nacional. Não, é uma visão europeia, né? Tanto que o Brasil foi descoberto. Só que quando o Brasil foi descoberto, aqui já tinha índios, né, já tinha pessoas que viviam aqui, tinham sua cultura, tinham sua forma de vida. Eles foram subjugados por armas, mas eles já estavam aqui estabelecidos. Mas, como foi o europeu que descobriu, então a nossa história do Brasil é segundo uma visão europeia, tá? E só que a gente não pode esquecer que a ótica é deles, a visão é deles, tá? E nós fomos colonizados por eles, tá? O fato é que os portugueses descobriram o Brasil e desconsideraram que aqui já existia indígenas, tá? E eles tinham, e passou a ser tomado de posse como terras da coroa portuguesa. Então, ou nós podemos aceitar a história do Brasil como é que ela é, e se aceitamos essa visão europeia, da visão da história do Brasil, e nossa história não vai passar do que? De um capítulo na história de Portugal. Tá? Bom, assistam esse vídeo, façam os exercícios da página 38, 39, 40, tá?
Veio de uma vez, duas, três, depois dê uma lida, uma, duas, três, vocês vão entender. A gente vai colocar aí mais uns videozinhos para ajudar, para vocês poderem estudar melhor, para vocês terem uma coisa melhor. Mas pensem, a nossa história do Brasil é sobre uma ótica europeia, tá? É sobre uma história contada a partir do hemisfério norte, não do hemisfério sul. Tá legal? Próxima aula nós vamos estudar as civilizações pré-colombianas, maias, astecas, incas e vamos que vamos. Tem vestibular esse ano, gente. Temos que dar um jeito. Informação é informação. E vocês estudem, façam esses exercícios. Depois eu vou pedir uma atividade para vocês, mas não vou pedir agora. Mas trabalhem. Qualquer dúvida, Google Class, fácil de tirar. Vamos trabalhar e vamos estudar, tá? Até a próxima.